Massa, estamos aqui unindo Brasil, Canadá, Canadá, Brasil, que maravilha. Eu tenho Ed, meu melhor amigo, meu irmão, mora aí no Canadá, tá? Já tem quase 2 anos que um pedaço de mim foi tirado e foi levado para aí, tá? Meu chinês preto, certo? É meu amigo mais chegado, é meu irmãozão de coração. Foi morar lá no Canadá, tá? Ele tem já quase 2 anos aí no Canadá, tá muito bem, só fica louco toda hora querendo que eu vá para aí, né? Toda hora vai, venha. Ele mora em Montreal, tá? Você é de Vancouver, ele mora em Montreal, tá? Venha. Esse final de ano até pensamos, mas é muito caro, gente. Tá tudo muito caro, é tudo muito complicado, tudo muito caro. Aí não dá, né, Marcelo? É complicado. Não dá, ficar complicado. Mas acredito que futuramente eu irei sim, porque e primeiro porque é meu irmãozão, sabe que eu não consigo viver longe dele, tá? E segundo também, deixa eu acenar aqui para essa queridona. Além disso também tem a questão de conhecer, não é? Conhecer, eu tenho fascinação pelo Canadá. Então, a oportunidade que eu tiver, eu irei sim. Mas por enquanto, tá muito complicado, viu? Tá muito carinho, fica difícil. Até porque teria que ser um bate e volta de pelo menos assim nas minhas férias, né? Agora janeiro, pelo menos de 10 dias, 15 dias. E aí, poxa, para você tirar uma certa quantia, tá? Mesmo ele pagando a maior parte, sabe? Porque é complicado de qualquer forma, tá? Mas vamos para frente, a gente vai conseguir, Com certo? certeza, Faz, com certeza. faz parte. Marcelo, tá escuro aqui a minha câmera, a minha Não, imagem, não. Deixa eu ver. tá legal? Tá legal. Pra mim tá legal. Tô conseguindo ver direitinho. Tá legal? Então, Também tá legal. tá legal? Ok, Não tá se, tá ass- ótimo. não tá se assustando com a minha cara, não, né? A tua cara nunca assusta, pelo amor de Deus. Cara bonita dessa. Que massa, que massa. Gente, vamos fazer uma discussõezinha, não é? Hoje sobre Vini Júnior, não é? Estamos vendo aí novamente agressões racistas, não é? Em relação a esse jogador que já se tornou agora um tipo assim, um ícone, né? Assim, de resistência tal. Então vamos estar falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre isso, sobre esse personagem, sobre as circunstanciais, né, desse personagem. Tá certo? Vamos, coloquem aí, façam perguntas, tá? Questionamentos, tá bom? Para a gente Eu poder dinamizar aqui, porque na realidade assim, eu não preparei nada, eu não preparei vamos dizer assim, um texto, não é? Eu não preparei uma palestra para fazer sobre sobre a pessoa, né? Sobre o indivíduo, nem sobre as circunstâncias desse processo, entendeu? Eu simplesmente me propus e acho que é interessante, porque com certeza, através dos questionamentos de vocês, a gente vai desenvolvendo aqui, certo? Diversas explanações e diversos entendimentos, tá? Então, me questionem, ou questionem também, né? Professor Marcelo, que é um erudito também, certo? Você é, querido, você é assim, é, você é um professor, antes de mais nada, sensível, e isso é fantástico, tá? é Isso é essencial, né? Na profissão e na vida, né? isso. Eu tenho uma Semana, pergunta. Fala. semana passada mesmo, a retórica que você deu para uma das nossas participantes, né, uma das seguidoras, certo? E você deu uma explicação para ela assim, eu achei muito interessante porque foi como que um amparo,
você não a deixou no ar, entende? E como era, e como era em relação à linguagem, era em relação a sentido da palavra, sentido de termos, então caiu É, justamente no seu campo, né, de atuação, aí foi magistral, é interessante a sua preocupação de responder, de explicar. Então você é massa. Por isso que eu te chamo para a gente discutir aqui, conversar um pouco aqui, porque você é massa, tá? Você disse que você tem perguntas, então é ótimo, porque tem aí uma você começa, né, e vai incentivando já o povo. Vamos Vamos que lá, vamos vamos. lá. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Ô, Jairo, Ô, você considera o Vini Júnior assim, uma figura de forte representatividade na luta antirracista? Você considera? Se não, que atleta você considera? Tem duas perguntas aí em uma. ai, massa essa sua pergunta. Vamos lá então. Primeiro, o primeiro sentido da pergunta. Se eu considero, Vini Júnior, um nome sim, forte em termos de representatividade da luta antirracista. não, não, Suspeitava que sua resposta fosse não, que eu também não considero, mas vamos lá, se a gente não, sentiu a mesma sim. coisa. Fala aí. E aí, qual é o segundo sentido da pergunta? Se não, que atleta você considera? Poxa, aí que atleta eu considero? Para não ser injusto, eu vou falar de LeBron James, tá? Eu vou falar de Michael Jordan, E eu certo? pensei nesse. Lewis Hamilton, sabe? Para mim é maravilhoso. Serena Williams. Sim. E tem um grupinho mais antigo, né? Que era de basquete lá dos anos 70, que era os Harlem Globetrotters. Lá do Ah, tempo não, querido. do Black Aí eu já não conheço, não. Pois é, eu sou mais velho, né? Aí já Eles não foram conheço. assim E assim, fundamentais no Marcelo? esporte norte-americano. Marcelo, tá, perdão, desculpe, conclua. Desculpe, eu não Eles foram, entendi. é do tempo do Black's Beautiful, né? Eles foram assim fundamentais naquela época da década de 70, daquela racismo norte-americano e disco emergindo, né? Foram Massa, assim. Então acho que eles merecem ser mencionados. massa. Assim, eu nunca pesquisei sobre resistência, não é? É, afro-estadunidense dentro do esporte, entende? Eu nunca pesquisei. Enquanto historiador, eu nunca fiz pesquisa nesse sentido. E enquanto Jairo mesmo, é só lembrar que na minha infância e na minha adolescência não tinha televisão. Era tudo trancado, não tinha, entende? Onde eu morava, com as pessoas que eu morava, tá? Que eu era quase, que eu era como da família, que me pegaram para criar, certo? Minha madrasta amarrava o fio da televisão para não gastar energia. Então, eu não assistia televisão na minha adolescência, na minha infância, certo? Minha diversão era a revista em quadrinhos e os livros das Testemunhas de Jeová. Pronto, que eu era testemunha de Jeová na adolescência, certo? Perfeito. Então, eu não tenho nem como, sabe, recordar assim de já ter lido sobre, mas é ótimo, ótimo. Depois quero até que você me mande no WhatsApp assim o nome, tá? Que eu vou pesquisar, tá? Eu vou te Mas passar. hoje, para mim, em termos mais de atualidade, né? Eu diria esses daí, assim, em termos de Brasil, né? Aí eu posso falar de, poxa, eu gosto muito da postura do Raí, tá? Sim. Eu gosto muito da postura do Aranha,
certo? Gosto muito da postura do Aranha. E gosto muito do Márcio, que Uhum. Márcio era. Márcio, eu sigo, ele me segue também aqui no Insta, certo? E o Márcio até hoje faz um trabalho assim muito legal, né? Aqui nas redes em relação ao antirracismo. Então, eu considero essas pessoas uma representatividade interessante, entende? Porque, na realidade, Marcelo, é assim, às vezes as pessoas confundem representatividade com referência, Uhum. entende? Eu considero essas pessoas referência de luta antirracista, certo? Dentro dos esportes, entende? Representatividade que hoje tem se buscado muito, tem se falado muito, né? E o capitalismo, os capitalistas viram nisso uma oportunidade também de instrumentalizar e ganhar em cima disso, né? Então, é aquela coisa, é aproveitar a ânsia dessas pessoas racializadas por se ver na mídia, se ver nos esportes, se ver na televisão, né? Se ver nas revistas. E com isso, simplesmente o que é que se faz? Se usa do tokenismo, né? O que é o tokenismo? É jogar lá uma ou outra pessoa, tá? Que você olha e diga, ah, tá bom, tá tendo preto agora. Ah, tá bom, tá tendo indígena. Ah, tá tendo gay. Entende? Então, quando na realidade essa pessoa, só a figura em si, tá? Ela não diz muita coisa. Ela só Sim, está ali para constar, não é? para E para que haja uma identificação desse público e com isso a roda do capitalismo continue girando e bem, certo? Mas referências são muito poucas, tá? Aí alguém pode perguntar, mas Jairo, por que é então que você não considera o Vini Júnior uma referência? Bem, primeiro, em termos de jogadores de futebol atuantes, né? O que não se tem é referência de luta antirracista, nenhum. Entende? Eu acho os jogadores de futebol brasileiros, eles são bem a vitrine do que é o homem negro, tá? Mediano brasileiro, certo? Uhum. Quando ganha um trocado, certo? As pessoas exacerbam em mostrar status para poder compensar em muito um processo de mitigação, de destruição de autoestima, né? Que a sistemática racista faz diariamente nas pessoas negras, compreende? Então agora tem o dinheiro, pronto, agora mostra status, agora compra o casão, certo? Agora mostra que eu posso, agora boto uma roupa muito boa, agora uso todas as drogas do mundo, agora passeio pelo mundo todo e agora principalmente conquisto a Lura. Pronto. Conquisto a Loura, faço festas e mais festas com todo mundo branco, sabe? Com a minha loura do lado e tudo mais. Mas aí, quando acontece uma situação de injúria racial no estádio, aí eu lembro que eu sou preto, Por aí mesmo. entende? Aí eu lembro que sou preto e aí eu fico revoltado no meu ego, na minha vaidade, porque eu paro e digo, poxa, eu conquistei não sei o quê, eu sou jogador não sei o quê, eu tenho mansão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tá me chamando disso ou daquilo, entende? Então, referencial de luta antirracista não é pessoa que se levanta contra uma injúria racial por conta do seu ego ferido, entende? Que isso ocorre muito. O que eu vejo no exemplo do Vini Júnior, certo? Como no exemplo de todos os jogadores que já vi até hoje em geral, dessa turma mais recente, certo? É não uma postura de luta Assim, contra, contra contra, uma, contra uma sistemática
tá? Que eles se perceberam, enquanto homens negros, existir na sociedade que causa injustiça, causa desigualdade, e eles se posicionam contra. Não, não é É assim. o ego, é o O que ego. ocorre é todo esse processo que já te disse de um homem deslumbrado que veio da pobreza e conseguiu, através do futebol, ter coisas muito boas, lustrar bastante seu ego, mas que em um momento, por conta do racismo, certo, se vê diminuído novamente. E com isso se revolta. Mas aí ele se revolta com aquela injúria racial específica em relação a ele. E não com o sistema, tá? Opressor de pessoas igual a ele, certo? Que existe na nossa sociedade mundial, de uma forma geral. Tá compreendendo? Então, existe essa diferença. Então, é por isso que quando eu olho para um Vini Júnior, quando eu olho para um Neymar, não é? E qualquer um outro desses, certo? Eu vejo esse quadro. É, é muito importante também lembrar, tá? Que luta antirracista também tem sido cooptado pelo sistema capitalista, como já falei, certo? Para lucro, tá? Sim. Uma ideia de elevar uma figura só porque é preta e porque sofreu uma injúria racial, tá? A representatividade. Essa representatividade, Marcelo, vai acrescentar em publicidade, tá? Vai acrescentar em contratos mais caros. Vai acrescentar nessa pessoa ser mais televisionada, ser mais chamada para aparecer em eventos, em comerciais, etc. Tá compreendendo? Então, até onde é que vai realmente o processo genuíno, não é? De luta. E até onde existe, na realidade, uma cooptação, tá? De uma revolta pessoal, que aproveitando-se dessa revolta pessoal, tá? Também vem todos os capitalistas em cima, tá? Para poder tirar sua fatia com aquela situação específica acontecendo. Entende? Espero que tenha dado para entender A assim Globo está o fazendo meu. isso demais, né? A Globo está fazendo, ela de antirracista não tem nada. A Mas Globo, querido, o ela está ganhando SBT, muito. tá? O SBT, certo demais. SBT agora tem novela com protagonista preto, entendeu? Como é o processo. A Record aumentou bastante o número de jornalistas também negros, Gera engajamento ok? nas redes sociais, gera lucro. Muito, muito. É por isso que é importante entender, não é? Que ter pessoas negras simplesmente em determinados lugares não significa necessariamente um enfraquecimento do sistema, tá? É muito A coisa é importante bem mais ter profunda. bem mais profunda. É importante ter a noção que durante todo o período escravista houve em um momento ou outro sempre pessoas negras que ocuparam lugares de destaque. Sim. Entende? Sempre houve. E não é porque havia pessoas ocupando lugar de destaque que necessariamente o sistema escravista, não é? Deixou de existir, deixou de priorizar em termos de ganhos, em termos de poder, os brancos, não é? Donatários dessa população escravizada. Tá compreendendo? Quer ver, Marcelo, uma coisa muito importante para a gente refletir essa questão do estrutural? É assim, eu te pergunto, quem é que ganha, Marcelo? Quem é que ganha, queridos que estão aqui me assistindo? Com o profissional, com o corpo negro do Vini Júnior? Ganha? Branco, né? Ok. Ah, não, mas só que o cara ficou rico, tá agora rico também, certo? Tem um projeto social no Rio de Janeiro, na comunidade dele, etc. Tá, beleza. O que ocorre só é o seguinte, o projeto social já é dedução, tá, de imposto. Perfeito?
Além disso, é que estamos falando de estrutura. Então, qual é a estrutura, Jairo? A estrutura é a seguinte: no sistema capitalista, tá? Vini Júnior, mais um corpo negro, certo? Dando retorno bilionário aos capitalistas brancos supremacistas da Europa. Ok? A diferença só é que eu, enquanto corpo negro aqui, dando retorno a esse sistema, tá? Por dar um retorno menor, eu tenho também uma fatia bem menor e ele tem uma fatia maior. O que as pessoas não compreendem é que se Vini Júnior, se Neymar estão ricos, os donos deles, tá? Estão muito mais, tá? Os donos deles são bilionários e têm poder, tanto econômico quanto social, tá? Então, o que ocorre é que a gente se mantém ainda na manutenção de corpos negros, tá? Que buscam alcançar, tá? Uma melhoria de vida, precisa necessariamente ser cooptado pela branquitude, tá? Já que não podem, de forma alguma, né, tornarem-se brancos, se aliam desesperadamente a essa branquitude, na ideia, pelo menos, de ter migalhas gordas. Para vocês terem ideia, gente, todas as fotos que mostram festas desse jogador Vini Júnior, certo? Todas as pessoas das festas, com exceção dos jogadores, são brancas. Poxa, interessante. Que antirracismo é esse que só existe quando eu sou ofendido na minha dignidade, no meu orgulho, na minha vaidade? Entende? Vini Júnior, assim como todos os jogadores de futebol que conhecemos, né, brasileiros, só se casam e se relacionam com mulheres brancas, tá? Casamento, Marcelo e queridos que estão me ouvindo, casamento é um dos processos de manutenção, de riqueza, de poder, tá? Desde que o mundo, é assim. Então, o que é que ocorre? Olha como o sistema trabalha a cabeça de pessoas negras para servir a eles, para servir a branquitude, servir a essa supremacia branca, certo? Então, o que é que ocorre? Hoje o Vini Júnior está em tempo de enlouquecer, né? Porque ele se revolta, e eu acredito mesmo na revolta dele, com as injúrias que ele sofre, né, tal, certo? Mas o que é que ocorre? Ele não se revolta porque ele não tem letramento racial, né? E para mim, uma pessoa, ela só consegue ser referência, só consegue ser representatividade realmente quando ela passa a ter letramento racial, entende? Sem você ter conhecimento do sistema. Não adianta você só dizer, estou revoltado porque me chamaram de macaco, estou chorando e estou revoltado. Olhe, o racismo não presta, porque me chamaram de macaco. Mas, no entanto, eu não compreendo que existe todo um sistema a nível mundial, onde a Europa dominou, certo? Escravizou, certo? Tomou todas as benesses e riqueza, e hoje está se utilizando do meu corpo preto, entende? Para ganhar mais ainda em cima de mim, hoje enquanto escravo moderno. Entende o que é que ocorre? Então, eu me revolto contra uma injúria direta de uma pessoa ou outra, mas, no entanto, eu estou ali dando retorno para aquele sistema. Compreende? Porque a ideia que se trabalha é que nós que vivemos aqui na periferia do capitalismo, né? Quer dizer, América Latina, Ásia, África, nós somos trabalhados o tempo todo que o vencer é ou irmos à Europa ou aos Estados Unidos, não é? E passarmos a ter algum destaque em uma sociedade dessa, de alguma forma, tá? Porque enquanto não nos tornamos ou estadunidenses ou europeus de alguma forma, seja através do nosso vestuário, seja através da nossa linguagem, seja através de desenvolver uma ciência que veio de lá, ou seja através de ser um cantor, um jogador, etc., que esteja
vinculado a eles, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? Nós não conseguimos ter as vantagens, as benesses. Agora eu lhe pergunto, Marcelo, se os jogadores de futebol brasileiro, depois de ganharem um bom dinheiro, né, como já ganharam e muito, tá? Desses times europeus, certo? Desses times da branquitude, tá? Dissessem, bom, tá bom. Servi a vocês, ganhei o que eu precisava. Mas agora vou lá ver os times dos países africanos, tá? E vou reverter a minha fama, vou reverter o meu nome, vou reverter a publicidade, vou reverter o que eu tenho de conhecimento para esses times. Pronto, Marcelo. Isso aí é luta antirracista. Ok? Isso aí é luta antirracista. Com certeza. Agora, simplesmente porque estou magoado no meu ego, eu me revolto momentaneamente e acho que racismo se resume àquilo ali. Porque eu não tenho letramento racial, eu não busco ler nada sobre nada, eu não busco pessoas que tenham conhecimento, de nada. certo? Para me dar entendimento sobre como funcionam as coisas, como não. Por quê? Por que que as coisas são dessa forma? Não, porque eu não estou interessado em nada disso. Tá? Então, a pessoa que continua com a mente colonizada, certo? Tem a mente escravizada, certo? E reproduz racismo, entende? Então, a pessoa é revoltada com a injúria que recebe, mas, no entanto, não consegue identificar a própria reprodução do racismo, certo? Nas suas atitudes, no seu dia a dia, tá? Não consegue compreender onde, dentro dessa sistemática e dentro dessa cultura, eu estou também reproduzindo o que me foi passado e ensinado desde que eu nasci. Entende? No momento que um homem negro como esse, certo? Vai, ganha dinheiro e tudo mais, se estrutura, tem condição de pegar a estrutura que ganhou, certo? E trazer benefícios para outras famílias negras, entende? Para daí se criar um elo de retorno e de alavancamento, tá? De estruturas negras, não. Ele vai simplesmente dar o retorno dele de dinheiro para famílias brancas, se casando com mulheres brancas. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum de homens negros ou mulheres negras se relacionarem com pessoas brancas. Não é essa a questão, tá? Porque amanhã, se pintar um cara legal, muito bonito, que eu ficar apaixonado, eu não vou deixar de jeito nenhum de me relacionar, porque é branco. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, tá, do preterimento sistemático que existe de mulheres negras, certo? Onde a preferência, onde a prioridade, onde o único referencial para eu dar, certo? Essa estruturação que eu consegui nesse sistema, eu tenho que dar retorno para a branquitude. Porque a branquitude treinou minha mente, certo? Para dar retorno total sempre a eles. Então, eu dou retorno com o meu corpo, né? Com o meu trabalho laboral, certo? Entende? Então, ele dá esse retorno, ok? Mas também dou retorno no meu afeto e no meu dinheiro pessoal, na minha capacidade de instrumentalizar outras pessoas, certo? Para terem um crescimento social. Eu dou isso sempre ao branco. Então, onde é que está o antirracismo, querido? Pois é. Onde é que ele Gente, tá? é só panfletário, entende? É só panfletário. Então é muito importante ter essa noção, que essa ânsia de representatividade, a gente está precisando, a gente precisa de representatividade. Sim, sim. A gente precisa se ver mais na televisão, a gente precisa se ver mais enquanto referenciais, mas antes disso, é importantíssimo entender que precisamos de referências, não só de representação. Existe uma
diferença, né? Entre referência e representação, porque representação é só o corpo. Só tá ali. É só o corpo, isso. Tá ali, mas não diz nada. Enquanto que referência, tá? Exemplo. Me passa, é um exemplo de poder, é um exemplo de empoderamento. Entende? Bom, temos comentários aqui. Matheus Otávio. Oi, tô aqui, tá me ouvindo? Fala. Tô ouvindo, queridão. Comentários aqui. Matheus Otávio disse: lucra em cima da dor e do sofrimento do corpo preto. Pati Florindo falou: verdade, sem letramento racial, com suas subjetividades estilhaçadas diante de um modelo imprensado na imagem social do branco, fica difícil ser referência antirracista. Isso, Pati. Exatamente. Perfeito. Tem alguma pergunta, Marcelo, aí do povo? Não. Gente, façam pergunta. Eu tenho uma para fazer. Por que o Vini, por que ele é tão perseguido lá na Espanha? Por que os racistas miram tanto nele? Por que ele é tão visado nisso aí? Olha, Marcelo, eu acredito que aí tem duas questões que eu percebo, sabe? Duas questões maravilhosas. E a conversa tá maravilhosa? Que massa! Então vamos lá. Tem duas questões que eu percebo, Marcelo. Primeira, sabe, é a questão, como te falei, de referencial. Para a sustentação da supremacia branca, Marcelo, há uma necessidade enorme de que os estereótipos negativos em relação à população negra, não branca, né, em relação aos asiáticos, seja sempre mantido e retroalimentado, tá? Então, quando vem um homem retinto, tá? Que isso reforça muito o quanto o racismo é uma mentira. Quando vem um homem retinto, certo? Latino, entende? Ele é um negro latino, retinto, e mostra ser superior em aptidões físicas, certo? E também em aptidões mentais, porque jogar futebol, gente, não é só uma questão física, a necessidade também de você ter raciocínio rápido, porque você tem que observar seu oponente e saber como fazer os desvios perfeitos aqui e ali. Então, quando isso é jogado na cara, tá, de supremacistas brancos, Marcelo, certo? Existe uma necessidade muito grande deles de gritar, de vociferar, dizendo: eu tenho que botar você no seu lugar. Entende? Foi mais ou menos a situação que eu me percebi há 2 semanas atrás, quando contei a questão da clínica, né, onde eu fui e tudo mais, certo? Que o médico também ficou me gritando e tudo mais. E algumas pessoas em alguns outros lugares, às vezes pessoas aqui nas redes sociais e alguns comentários que eu faço, eu vejo a necessidade das pessoas de tentar me desmerecer, sabe? Tentar mostrar para mim que eu não tenho conhecimento sobre aquilo e etc, sabe? O que tem de pessoas aqui no Insta querendo me ensinar o que é racismo, sabe, querido? O que é racismo estrutural e que eu não entendi, que não é bem daquela forma e etc, sabe? Então, gente, é muito isso. É muito se perceber, sabe, perdendo poder, tá? Já disse sempre que a luta antirracista não deixa de ser em nenhum momento luta de classes. Entende? É compreender que existe um sistema que privilegia um determinado grupo, não é? Oprime e tira proveito de outro. Então é luta de classes. Tá entendendo? Então o que existe ali é um momento onde essa raiva, esse está se sentindo, né, de frente com uma realidade que diz: olhe, suas verdades internas não passam de uma mentira. Olha eu aqui provando, né? Que o branco não é superior, certo? Que vocês aqui, europeus e tudo mais, não são superiores, porque senão vocês não precisariam
de um preto latino do Brasil ou da África, certo? Para estar aqui jogando, etc, etc. Entende? Então tem muito disso, tem muito dessa questão de luta mesmo, tá? É muito interessante tirarmos, como eu sempre estou refletindo, né, referenciando, tirarmos o racismo desse lugar de questão de iniquidade e bondade, né? Há pessoas boas não praticam racismo. Pessoas que praticam racismo são pessoas ruins, desequilibradas, etc. Não, gente, é compreender o tempo todo que racismo sempre estará vinculado, determinado à questão de poder, tá? A disputas de poder social, a disputas de poder econômico, disputas de vantagens em sociedade. O racismo foi criado para isso, certo? Então, ali naquele momento, o que existe é isso, Marcelo. Analise que do grupo dos jogadores em geral, o mais retinto é ele. Entende? Sim. Então, o referencial de ser um negro mais negro ali e, ao mesmo tempo, está mostrando excelência, pronto, queridão. Eu estou destruindo com a supremacia branca, entende? Como é a coisa? É tipo... É bem perturbador. É bem perturbador. Como? Lógico. É tipo pessoas que simplesmente não conseguem lidar comigo. Não tô de jeito nenhum fazendo um paralelo entre mim e o Vini Júnior, pelo amor de Deus. Quem sou eu perto do Vini Júnior, né? O homem conhecido no mundo todo, não sei o quê, milionário, etc. Não, mas nas nossas micro-relações aqui, né? Do nosso dia a dia e tudo mais, certo? Eu vejo o quanto aqui no Brasil, aqui em Salvador, tá? Cidade preta, etc. Brasil, misturado e não sei o quê. Eu vejo o quanto as pessoas não conseguem lidar comigo, simplesmente, Marcelo, porque eu sou um homem preto intelectualizado, tá? Você tem bem noção disso, porque já conversamos muito sobre isso. Você já presenciou, né, aqui nas redes sociais, episódios onde você percebeu o quanto as pessoas queriam me colocar numa caixinha, né? O quanto as pessoas queriam me abafar. Entende? Então eu acredito que é basicamente isso aí, tá? Vem cá, Marcelo, tá aparecendo para você o comentário do povo, porque parou aí, ninguém falou mais nada, só ficou até aqui. Parou. Conversa maravilhosa. Conversa maravilhosa. Não Pronto. tá... Não foi mais, né? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos lá, eu tenho mais que uma pergunta. Fala. Você sacou mais ou menos, concorda com o direcionamento, o meu entendimento dessa situação? Sim. Com certeza, Entende? com certeza. O negro, ele vai sempre incomodar se ele estiver numa posição que se acha que não é para ele. Sempre. Intelectualmente, socialmente, financeiramente, sempre. Por trás até da aceitação, muitas vezes tem essa... Porque o racismo, ele é uma coisa que como você falou, não é uma questão. Claro que você se tornar uma pessoa que comete injúrias raciais, para mim isso é opcional. Se você tiver letramento, você escolhe não ser assim. Mas o racismo, ele é ensinado para a gente. Sutilmente, subliminarmente, nos livros de escolinha, que a gente nunca viu uma família negra, agora isso está mudando. Em tudo. Você não via bonecas negras, desenhos animados com personagens negros. Agora está mudando. Está tendo mais. Mas a minha geração não teve isso. Então a pessoa assimila. Ela vai assimilando essa exclusão como algo natural. Essa assimilação, eu acho que ela é até compreensível, porque você recebe isso. Cabe a você ter letramento e se moldar de forma diferente.
Isso a pessoa branca e a pessoa negra também, né? Que é atingida por isso aí, que não se vê em lugar nenhum que ela possa ascender. Isso está mudando, né? Mas, como você disse, o capitalismo está lucrando com isso aí. Não é bem um Uma empoderamento ali. mudança. Não, mudança não. Não é mudança. É uma adaptação, uma pequena adaptação. Entende? Uhum. Porque o capitalismo precisa sobreviver. Marcelo, lê para mim um comentário aí da Paty. Deixa eu ver aqui, peraí. Nem todo mundo tem a sensibilidade. Peraí. Para lidar com tanta intelectualidade e coerência em um só ser. Bom, a inteligência. Ai, obrigado, Paty. Mas sabe qual é o pior, Paty? É que além da intelectualidade e sensibilidade, eu ainda sou bonito. Já tem isso, né? Então, Paty, é complicado para as pessoas que foram catequizadas a ver pessoas negras como subalternas em algo, entende? Geralmente é assim, ah tá, mas ele é até um preto inteligente. Ah, mas você sabe, né? Ó, meu Deus, mas é feinho, eu nunca pegaria aquilo não. Entende? Ah, ele até que é bonitinho, mas você sabe, né? Ali serve pra gente transar, pegar, fazer acontecer. Ai, que negão gostoso, maravilhoso. Mas não escuta nada, né? Você sabe que é burrinho, cala a boca, não fala nada, não entende de nada com coisa nenhuma. É pra usar o corpo, ok? Ou então, poxa, até que ele é bonitão, gostoso, e até que fala algumas coisas legais, né? Mas você sabe, todo brabo, ignorante, porque você sabe, né? Homem negro é assim, mais violento, sabe? Então, eu bato de frente com tudo isso, entende? Eu bato de Pátio frente Florim, com tudo isso, com tudo isso. Eu sou eu, você e não quebra só eu, né? todos esses paradigmas. Isso, alguns outros, quando você é um referencial que quebra paradigmas, tá? Poxa, sabe, Marcelo? Só Jairo Ribeiro sabe o que é ser Jairo Ribeiro, tá? Aqui a Pátio Florindo disse: lindo, maravilhoso. Tati Batim, adoro um preto com autoestima. Disse aqui: sempre vou a Salvador, quero tomar um café contigo. A Tati Batim. Quer tomar um Ai, café. tá. Ai, obrigado. Manda no direct aí um olá. E a gente marca aqui o encontro, apesar da minha correria, né? De dia a dia, de fazer isso, aquilo, tal. Mas quando a gente quer, a gente encontra a oportunidade. Você não sabe que eu fui para. Quando eu estava no Rio de Janeiro mesmo, eu atravessei assim uns quase 17 quilômetros para encontrar com esse Marcelo aí, esse queridíssimo maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu queria estar com ele, eu queria encontrar com ele. Então, quando a gente quer, a gente encontra como. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Tá, linda? Olha, Então me manda um olazinho sim, que a gente marca alguma coisa assim, tá? Com certeza. a Lê Tati aí, disse Márcia, por favor, conclua, por favor. Gente, é porque eu sou cego, viu? E como aqui a luz fica muito próxima do meu rosto, eu não posso usar meu óculos porque fica assim, ó, faiscando terrivelmente. Aí é por isso que eu peço a Marcelo para ler para mim. te vi a primeira vez no Gabriel Gondijo e não tem melhor referência para mim no Insta sobre esse tema, principalmente que você. Quer dizer, você é a melhor referência nessa temática no Insta, segundo a Pepe, Poxa, a Tati aqui. E, gente, essa live do Gondijo, ela trouxe muitos frutos, né? Porque, ó, muitos, Carol, muitos. Hum? Carol, Muitos. Ah, não Carol, vou por exemplo. nomear pessoas não, porque senão a live agora vai deixar de ser sobre esse processo do Vini Júnior para virar descrição de pessoas, né? Muita gente, muita. Vou resumir assim, poxa, muitas encruzilhadas de Exu, sabe? Foi uma live que Exu atuou de uma forma muito maravilhosa,
tá? Para mim foi uma das coisas que eu participei que mais me repercutiu, que mais me deu esse retorno, tá? E olha que eu não ia fazer, eu não queria fazer, né? Exu mandou que eu fizesse. E aí mostrou. Aí o exemplo, essa pessoa aqui agora falando comigo, tá? Então isso é maravilhoso, tá? Eu Gente, tenho uma perguntinha para fazer. tem outra perguntinha? Vamos. Ah, Marcelo, hoje você tá massa, viu? Olha só. Hoje você tá mandando ver. Ter negros Hum? milionários é algo Hum. acho que você até já respondeu essa pergunta aí de certa forma, mas eu vou fazer de novo. Ter negros milionários é algo vantajoso para o racismo? É vantajoso? De que forma é vantajoso para o racismo? Vou até É formular melhor. vantajoso para Não, o. para o racismo não, para acabar com o racismo, para a luta antirracista. Ah, Ter negros milionários. Só não, milionário não, não. Só não, milionário não adianta, né? não, não, Marcelo. O que acontece é o seguinte: é, mesmo que seja um milionário com letramento racial, tipo a Beyoncé, Jay-Z, entende? Tipo a maravilhosa rainha da Rihanna, certo? O que ocorre, Marcelo, é que essas pessoas só são milionárias ou bilionárias graças ao sistema capitalista, não é isso? Uhum. Sim. E queridão e queridos que estão me ouvindo, eu tenho uma coisa importantíssima para dizer para vocês. Não existe capitalismo sem racismo, ok? Não existe capitalismo sem racismo, tá? A luta antirracista, na realidade, que infelizmente é muito desvirtuada, porque principalmente as pessoas querem engajamento em rede social, sabe? Querem engajamento nos seus textos, nas suas obras, etc. Então termina aqui o viés utilizado é muito mais a luta contra costumes do que a luta contra sistema. Já reparou isso? Sim. É muito se falar sobre cabelo, ai, que chamaram fulana disso, daquilo, e Fala. de todo mundo apoiar fulano no BBB, porque aí vai ganhar, é mais um preto com dinheiro, é mais isso, é mais aquilo, tem que ter mais na novela, tem que ter mais não sei o quê. E com isso vai se criando uma falsa ideia de que nós estamos lutando contra o racismo. Entende? Quando na realidade o que nós estamos fazendo é só discutindo costumes da nossa cultura. Por que, queridos que estão, todos aí que estão me ouvindo, coloquem bem isso, bem isso, bem isso no consciente de vocês. Sem lutar contra o capitalismo, tá? Não existe luta antirracista. A luta antirracista é uma luta anticapitalista, tá? Porque o capitalismo criou o racismo, tá? E através do racismo conseguiu estruturar o processo de escravização justamente para que esses capitalistas pudessem acumular capital, tá? Para através do acúmulo desse capital estruturar, tá? Todo o mundo como o fizeram. Compreende? Então, a partir do momento que eu luto contra o resultado do capitalismo, mas dentro do sistema capitalista, eu estou só enxugando gelo. Compreende? Então, pessoas milionárias, negras, o que elas fazem é ajudar, sim, a minorar o sofrimento aqui ou ali de pessoas. Isso quando são pessoas com letramento racial, que fazem um trabalho, né? Que eu não estou desmerecendo o trabalho de Jay-Z, o trabalho da Rihanna, que é fodástico. Rihanna ajuda a gente pra cá, tá? Certo? Trabalho de Beyoncé, de levantamento de autoestima das pessoas negras, etc. Tá compreendendo? Não é isso que estou dizendo. Não estou desmerecendo o trabalho dessas pessoas. Entendi. Eu estou só, enquanto estudioso, né, das questões sistemáticas do racismo estrutural, mostrando para vocês que isso não é, infelizmente, o suficiente, tá,
para acabarmos ou enfraquecermos o racismo. Porque a partir do momento que o racismo é um produto do capitalismo, e o capitalismo precisa do racismo para se alimentar, para continuar se reestruturando sempre, tá? Dentro do sistema capitalista não existe como acabar com o racismo. Ok? Essa é a questão, tá? Então, pessoas milionárias, milionários negros, tal, é aquela coisa, é continuarmos achando que é a lógica capitalista mesmo, né? É continuarmos achando que ter uma elite de um determinado grupo é uma coisa boa, é uma coisa positiva, entende? É essa a questão. Quer dizer, ai não, vota em fulano que é negro, representatividade no BBB, para a gente ter... Eu vi uma influenciadora, né? Uma pessoa muito engajada, uma mulher que eu gosto muito, acho muito maravilhosa ela, acho o trabalho dela fantástico, mas ela sempre quando começa o BBB, né, aí pronto, ela faz todo aquele trabalho para as pessoas se reunirem em prol daquela pessoa preta, sabe, para que ela ganhe, etc. Mas aí eu lhe pergunto, queridão, quem é que está ganhando com o BBB? A Globo. Independente de uma pessoa negra ganhar ou não. A Globo ganha tá muito mais. Certo. E a Globo é o quê? Não é a supremacia branca? Sim. Hã? Entende como funciona? É a mesma coisa que eu estou falando do Vini Júnior? Sim. Entende? A partir do momento que ele não se descoloniza do processo de supremacia branca, do processo de colonização racial que é trabalhado, certo? Então ele sempre irá trabalhar a favor do sistema, que é o racismo, entende? Enquanto ele não tiver entendimento de como funciona a coisa toda, certo? Porque eu falei de Lewis Hamilton, por exemplo, tá? É porque é um cara, tá bom, mas Lewis Hamilton também já é um milionário também, que ganha dinheiro na Fórmula 1, não sei o quê. Mas por que para mim ele é referência, né? Assim como o Iana é uma referência e tudo mais. Mesmo estando dentro do sistema capitalista e tudo mais, como eu disse, eles não têm como acabar com o sistema. Sim. A partir do momento que eles são milionários através do sistema, tá? Mas a diferença é que com o letramento racial, Marcelo, eles têm entendimento de que existe todo um sistema, tá? Então, o investimento das marcas da Rihanna, certo? Em países africanos, nos últimos 5 anos, certo? Foi maravilhoso. Entende? O trabalho que o Jay-Z tem, certo? De advocacia para retirar homens negros de dentro das penitenciárias nos Estados Unidos é uma coisa fantástica. Tá compreendendo? Então é você compreender o sistema, lutar contra ele mesmo estando dentro do sistema, certo? Tá, eu me beneficio porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho como mudar o capitalismo, mas pelo menos eu vou reverter muito do que eu ganho para também enfraquecer, certo? As injustiças ocorridas por conta desse sistema. É essa a questão. E enquanto jogadores de futebol brasileiros, tal, eu não vejo isso hoje na atualidade em nenhum, tá? No momento que a gente coloque aqui 10 ou 15 jogadores de futebol desses que estão dos mais altos escalões mundo afora, tá? E todos são casados com mulheres loiras brancas. Poxa, gente, acho bem complicado, tá? Enfraquecer o estigma de que a negritude e feiura são sinônimos, ok? Se eu tenho essa postura, Certeza. entende? Fica difícil eu fazer festas e mais festas nas minhas mansões e todas as pessoas convidadas são sempre brancas, ok? De preferência em cidades europeias.
Ou seja, eu não trabalho aproveitando, né, a minha visibilidade, eu não levo visibilidade para cidades africanas para ampliar um turismo em cidades africanas ou em cidades aqui brasileiras do Nordeste ou tal, seja o que for, entende? Eu não me engajo com pessoas negras para, através, tá, do nome que eu tenho, eu poder elevar essas pessoas também, tá? Eu abrir portas para essas pessoas também. Ou seja, de uma forma geral, tá? É um desnível bem diferente entre um Jay-Z, entende? Entre um Lewis Hamilton, tá? Para esse pessoal aí, esses jogadores, Vini Júnior, etc, entende? Que para mim só, Grafite. só legislam em causa própria, Aqui, tá? M Falcão 54. Também sou filha da live do Bondismo. Que massa! Que massa! Satisfação, querida. Bom, Satisfação, satisfação. PSI, acho que é psicóloga. Psicóloga Vida Cotidiana. Muito bem dito. E Jairo, qual a personalidade que você mais admira na luta antirracista? Não entendi. Qual a personalidade que você mais admira nessa luta, que você julga mais comprometida? Você diz a nível nacional, a nível mundial, Nível mundial, nacional, em termos na política. É porque, sabe o que é que ocorre? É porque é uma pergunta, Marcelo, que abre um leque enorme. E se não houver um recorte, eu vou acabar sendo injusto, entendeu? Então, o que eu posso fazer é dar exemplos do que eu acho na política, né? Na televisão, entendeu? Na música, no cinema. Pode ser assim? Pode, claro. Ah, então ótimo. Então vamos lá. Bem, para mim, na, na academia, né? Enquanto intelectual, tá? Para mim, Sueli Carneiro, tá? Sueli Carneiro, e vou falar de pessoas vivas, né? Pessoas que estão vivas, né? Que são contemporâneas nossas, tá? Para mim, Sueli Carneiro. Intelectual é Sueli Carneiro, tá? Falar agora de político, tá? Político, para mim, enquanto luta antirracista, político, para mim, Luiz Inácio. Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso presidente. Tá? Com erros e acertos, sem ter conhecimento aprofundado para chegar e dar aula sobre questões étnico-raciais, entende? Mas o homem que colocou o maior número de pessoas negras e mestiças dentro das universidades, certo? Que trouxe a verdadeira Lei Áurea, com a instrumentalização da profissão das empregadas domésticas, entende? E que trouxe, através do Bolsa Família, certo? Recursos, mesmo que mínimos, para que quem vive na miséria, e quem vive na miséria no Brasil, 80% são pessoas negras, entende? Então, para mim, na política, apesar de haver diversos outros também, muito, que eu também considero muito, assim como na intelectualidade, há diversos outros, apesar da Sueli Carneiro, mas para mim, na política, eu mantenho que meu painho, Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Para mim é referência na luta antirracista enquanto político, tá? Na música, falar agora. Oi? Estou dando boa noite aqui para minha aluna Lívia. Lívia Ah, tá. aqui. Oi, Lívia. Boa noite. Ó, Então, queridão, na música... Ela diz é verdade inquestionável. Evangivaldo novamente. Pinto Santana. Eu também concordo plenamente com você. Obrigada, Evange. Lindo da vida. Te amo. Pronto,
Marcelo. Na música, Marcelo, poxa, eu considero que Isa, também acho. sabe, na atualidade, para mim, é a, a artista, para mim, referência na questão do luta antirracista, entende? Eu ia falar como é que se diz? Eu ia falar dos Racionais, entende? Porque aí eu fico dividido entre Racionais e Isa, por Mas eu acho que cada um dentro de um contexto diferenciado. Racionais porque é chão mesmo da favela, tá? E através de chão da favela, eles trazem uma musicalidade que traz consciência racial de uma forma nunca antes vista no Brasil. Entende? Eu acho eles são perfeitos, eles são maravilhosos, tá? A questão da Isa é porque, sem levantar diretamente bandeira, entende? Sem levantar diretamente bandeira, sem ficar o tempo todo discutindo sobre isso, sem trazer isso nas suas músicas de uma forma tão direta, entende? Mas a arte de Isa, tá? Com seus bailarinos todos negros, com todas as suas referências da cultura afro e tudo mais, para mim é um referencial antirracista, entende? Bem, aqui nas redes sociais, tá? Para mim, um referencial aqui nas redes sociais. Marco Luca Valentim, bem atuante, jornalista. Pronto. É sua referência, né? É, Gosto muito, muito gosto bom. muito dele, mas não o escolheria para como. Aqui nas redes sociais, queridão, poxa, eu vou trazer um que também é da música, mas vamos dizer que como eu não contemplei na música, eu vou contemplar então aqui nas redes sociais, é o MV Bill, tá? Sim. Marcelo, eu vou referenciá-lo, MV Bill, certo? E vou dividir ele com minha querida Lilia Schwartz, tá? Que para mim é uma voz poderosíssima, tá? Na luta antirracista no Brasil, principalmente por ser uma mulher branca, entende? Eu acho ela fantástica por conta disso, como acho outros também fantásticos, né? Eu tenho um coração enorme com o Bruno Gagliasso, entende? Por conta da postura dele, né? Em relação aos filhos, em relação ao racismo, de uma forma geral. Mas, para mim, a Lilia Schwartz, pelo trabalho que faz, por tudo que já escreveu, por tudo que já publicou, tá? E o MV Bill, pela postura firme e direta, certo? Sim. Para mim, são referências que eu escolho em termos de redes sociais, entendeu? E acho que é isso, né? Só ver, música, televisão, né? Vamos dizer televisão enquanto atriz, né? Enquanto entretenimento. Thaís Araújo, Araújo, sem dúvida. Sharon, eu considero Thaís Araújo. Menezes, Érica Januza, ai meu Deus, Cris Liana, são muitas músicas. Bem, aí vamos cair, mas eu não estou falando de musa, eu estou falando de referência. Sim, Não mas eu acho que não considero Sharon Menezes referência de luta antirracista, não. não. Eu Não. acho que ela Não. levanta certas palavras. Eu acho que ela faz colocações bem pertinentes. Assim, ela não é engajada, mas ela faz algumas colocações. Já vi Sharon fazendo algumas colocações bem pertinentes. Perfeito, mas a questão, Marcelo, é que entre fazer algumas colocações e ser referência, eu penso que tem
Tem distância, né, querido? Entendi, eu tô te entendendo. Entendeu? Com isso, eu Uhum. não estou dizendo que ela não se posicione, né? Tem vários que se posicionam maravilhosamente. Mas referência, para mim, é aquela pessoa que, poxa, ela não se desvia dessa luta, entende? Ela não se desvia, ela se coloca como referência, porque tanto na sua fala, quanto nas suas posturas enquanto artista, enquanto pessoa, certo? Isso é muito bem exposto, isso é muito bem detalhado, entende? Então é por isso que para mim a referência de Thaís Araújo, sabe? Ao trazer, não suas questões, suas subjetividades enquanto mulher negra, casada com um homem negro, certo? Tudo isso ela me traz essa referência. Tá compreendendo Sim. como é o processo? Então, para mim, em termos de atores, seria Thais a Thaís Araújo, Araújo. certo? Isso aí. Perfeito. E eu acho Sim. que é isso, né? Falei de esporte, falei de música, né? Falou tudo. Falei de, não é isso? Seria basicamente isso aí. Não que outras pessoas eu também não admire por conta disso, né? Você vê, por exemplo, eu escolhi a cantora Isa, mas também eu admiro muito a postura de Daniela Mercury. Entende? Admiro muito. Agora, só que eu tenho bem noção que entre Isa e Daniela Mercury, tá? As vantagens, certo? As facilidades que Daniela Mercury tem de cantar negritude, tá? São enormes por conta de ser uma mulher branca, Sim. tá? A branquitude ama ver pessoas brancas falando sobre a negritude, etc, etc, sabe? Cai até em um processo de folclorização, tá compreendendo? Mas para Isa chegar, tá? E dizer que sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Existe toda uma subjetividade nisso aí, tá compreendendo? E aí colocar junto, chamar para cantar com ela também um homem negro, né? Como sempre ela chama referências negras também para o seu trabalho, tá compreendendo? Então nós temos toda uma estrutura dizendo não a isso aí, tá? Quem é essa preta falando isso ou aquilo? Então é compreendermos que existem essas subjetividades, tá? Que fazem com que uma pessoa se torne referência por conta de que o que ela teve que enfrentar para conseguir se colocar daquela forma. Entende? Como é o processo? É essa a questão, tá? É essa a questão. É a gente avaliar, por exemplo, que a Zezé Barbosa, por exemplo, ela e Sharon Menezes não estão no mesmo patamar, socialmente falando, né? Porque Sharon Menezes é uma mulher negra extremamente clara, Sim. tá? Extremamente clara, com um fenótipo muito aproximado do que é o fenótipo europeu, certo? Trabalhado como ideal na nossa sociedade, entendeu? Enquanto que a Barbosa é uma mulher negra retinta, tá? Com traços bem acentuados. Compreende? Então, são essas sutilezas que são importantes a gente analisar que existe dentro do nosso social, né? Não é só assim, ele é uma pessoa negra, pronto, ótimo. Não, não é bem assim, entende? Um, um, um homem racializado, um homem negro, com a pele mais retinta que a minha, tá? Com o cabelo mais crespo que o meu, certo? Com traços mais grossos que o meu, certo? Mais acentuados que o meu, certo? Ele terá um outro impacto na sua inserção em determinados lugares, certo? A sua voz não terá o mesmo ressoamento que a minha, tá
compreendendo como é a questão, certo? Eu sou um homem negro, eu entendo muito bem isso, me coloco no meu lugar, eu tenho muita noção, né? Através justamente do estudo, da pesquisa dessas nuances, né, Marcelo? Eu sou um homem negro padrão, entende? Eu sou o negro padrão, entende? Um negro bonito, com um rosto quadrado, certo, tal, malhado e etc, certo? De pele não tão escura, tá entendendo? Com Perfeito. traços de rosto harmônico, etc. Tudo isso influi, certo? Na Com forma certeza. como as pessoas me veem, Observam. me recebem, me escutam ou não. Com Tá certeza. compreendendo? Isso é algo muito importante. Eu aprendi isso desde antes de eu começar a estudar profundamente, certo? Sobre interseccionalidade, queridão. Quando eu vi que o meu irmão mais retinto, tá? O meu irmão mais retinto era o mais problemático, tanto que era tão problemático, vivia na marginalidade, certo? Que não conseguiu chegar aos 25 anos, morreu com 24, tá? Em troca de tiros com a polícia. Tá compreendendo? E aí, hoje, eu sempre fico refletindo aqui cá com meus botões. Será, Marcelo, que o fato dele ser o mais retinto, o que tinha a mesma tonalidade de cor da minha mãe, tá? Não influiu e muito, Sim, com certo? certeza. Nas Muito. agruras emocionais e Quando, psicológicas que ele tinha, tá? Com quanto isso, não mais, estou dizendo. Perdão, sim. quanto mais traços, os traços forem mais quanto mais retinto, quanto mais a fisionomia, os traços forem mais grossos, mais racismo ele vai receber. Tem uma gradação aí. O negro mais claro, ele sofre um racismo numa gradação. O negro Isso. mais escuro em outra gradação. Muito maior. Todos Perfeito. sofrem. Mas em certas coisas, aquele mais clarinho, ele vai ser poupado de algumas coisas. Algumas coisinhas. Ele vai Isso. sofrer, mas algumas coisinhas ele vai sofrer. É o que se chama de colorismo. Entende? E que é muito forte em uma sociedade como a brasileira, onde o racismo não é de origem, o racismo é de marca. Trocando em miúdo, já, o que é que você quer dizer? Você pode ser filho de pessoas negras, mas por você ser um pouco mais claro, tá? O racismo já é mais suavizado em relação a você, porque as pessoas não estão preocupadas com sua origem. Se você é filho de pessoas negras, se você é negro em termos de família, de raiz ou não. Mas a partir do momento que você aparenta, é isso o que importa, tá? Que é diferente, certo? Da racialidade nos Estados Unidos, né? Em alguns países da Europa, entende? É a origem. Onde não importa se tem a cara de Marcelo. Se você é filho de uma mulher negra nos Estados Unidos ou de um pai negro, certo? Você é um homem racializado, você é um homem negro. Bom, eu Entende? nos Estados Unidos seria negro. Eu Oi? tenho antepassado. Eu nos Estados Unidos seria negro ou racializado. Eu tenho antepassados Não, negros. nos Estados Unidos você é racializado de qualquer forma porque você é latino. Você é brasileiro, você é latino, certo? Mas em relação à questão racial, existe essa diferençazinha, não é? Em relação ao Brasil, que é muito importante, de entendermos que a condução do racismo aqui no Brasil, tá? Pelos católicos, pela coisa de nós sermos uma sociedade latina da dissimulação, há um processo de dissimulação de negritude no Brasil, entende? E é por isso que nós tivemos essa intensa miscigenação. A gente vai clareando, clareando, aí vai escondendo que tem o famoso pé na cozinha, entende? Enquanto que nos Estados Unidos o processo de miscigenação, na realidade, ele foi combatido, tá? Então, com a segregação, pessoas negras se relacionavam só com negro, branco só com branco, acabou, ó, para ficar bem definido quem é branco e quem é preto. Uhum. No Brasil,
No nosso Brasil, o objetivo é que essa definição fosse diluída. Então vamos misturando. Quanto mais misturar, melhor, porque aí vai sumindo, ó. Vi, já tá clareando que você tem a barriga boa. Vi, você tem a barriga limpa. Aí já tá clareando, já tá clareando. Isso sempre foi tão comum eu escutar isso na minha infância, Marcelo, tá? Principalmente por conta da forma como é a estruturação da minha família. Aliás, da minha família, não, das famílias em geral, né? Brasileiras, tá? Então, isso faz parte da nossa cultura, muito isso, tá bom? Então, é por isso quando eu te falo que eu não vou olhar Sharon e dizer, ah, não, é uma referência, entende? Porque ela já traz em si, sabe, todas essas suavizações em relação ao racismo. Tá entendendo como é o Sim, processo? claro. Então, é muito mais fácil para ela, de vez em quando, vir se posicionar assim ou assado. Porque se ela já é a negra, tá? Que a branquitude, ó, aplaude quer ver. Porque dali da Sharon para a filha dela, pronto, já branqueou totalmente. O projeto, ó, tá bem sucedido. Entende como é o processo? Eu falei isso num podcast que eu participei, né? Que a população brasileira, quando a miscigenação clareia, ela aplaude. Que massa, pai! Que maravilha! Quando a miscigenação escurece, você é louco, aí você tem problema, entende? Que foi justamente o que ocorreu comigo, né? Entende? Eu sou resultado de um encontro de misturas onde meu pai só fraquejou e não clareou. Entende? Ele escureceu. Entende como é o processo? Então, são essas subjetividades que são muito importantes se levar em conta quando falamos de questões de racialidade, principalmente aqui em termos de Brasil. Certo? Entendido, queridão? Tá? Claríssimo. Gente, todas as perguntas foram feitas por Marcelo. Ninguém fez uma pergunta. Ninguém fez uma. Mas fizeram comentários. Comentários fizeram bastante. Eu sei, mas é porque quando faz pergunta, aí eu me sinto que eu estou tendo, sabe, assim, ai meu Deus, ele agora vai me responder. Eu fico todo me sentindo, fico todo me bulindo, tá? Mas tudo numa boa. Tudo na tranquilidade. Por outro lado, também, a ausência de perguntas, às vezes, também mostra que minhas explicações foram a contento, né? Foram bem claras. Não é isso? Então, não fica dúvida, não fica dúvida. Então, também não deixa de ser também um indicativo positivo, né? Pati florindo, aplaudindo aqui, botando palmas aqui. Tô vendo. Não deixa de ser positivo, então. Que massa. Que massa, então. Viu, gente? Que massa. Fico muito contente, tá bom? Essa live será salva. Tem uma pergunta aqui da Tati. O que você pensa que a religiosidade contribui para o racismo? O quanto a religiosidade contribui para o racismo? Acho que é isso que ela quer perguntar. Em que? Tati, querida, eu já falei isso há algum tempo atrás, inclusive. O resultado disso será quinta-feira, na live que iremos fazer sobre os conflitos no continente africano, né, Marcelo? Tati, eu não desvio, tá, de tema quando estou fazendo live. Entende, bonitona? Então, nós estamos falando sobre, né, a figura do Vini Júnior, como essas figuras midiáticas, né, contribuem ou não na luta antirracista, tá entendendo, querida? Então, religiosidade aí já não casa muito com o que a gente está discutindo. E eu não gosto de entrar em outros prismas, gente, porque eu penso assim, eu estou trabalhando o raciocínio todo de vocês aqui agora em uma questão, né? Aí vou para um outro polo, eu acho que confunde e atrapalha. Tá entendendo, bonitona?
Mas assim, Lindona, no meu Insta mesmo tem muitos textos onde eu abordo sobre essa questão, viu? Depois dê uma olhadinha, tá? Ou então, Marcelo, daqui a um tempo nós podemos estar fazendo uma live aí sim para discutir sobre, não é, o racismo, tá? Dentro do contexto religioso, tá bom? Aquela fazendo, professor a professor. Oh, linda. Obrigado por você compreender, entender, sabe? É uma questão de didática, né? Certo? Isso é muito importante. Porque quando as sinapses do nosso cérebro, sabe? Elas estão direcionadas para um determinado assunto, ele já se trabalha na medida que eu fui falando, que fomos iniciando e tudo mais. Então é como se o nosso cérebro já tivesse acostumado agora com o que estamos discutindo. Qualquer desvio, ele apaga tudo da mente e faz uma confusão. Que bom que você compreendeu. Tá, linda? Obrigado demais, povo. Demais, 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 tá? Então, como eu disse, essa live vai ficar gravada, vai ficar lá no canal, tá? No YouTube, certo? Lá vocês podem ir. Estou esperando vocês lá, gente. Por favor, coloquem comentário nos vídeos, gente, para ajudar, tá? O algoritmo. O algoritmo tá dizendo, ai, olha, tem esse canal desse cara aqui, deixa eu ver se ele presta, tá bom? Então, botem comentários lá nos vídeos, certo? Amanhã já tem vídeos novos, além dessa live aqui que eu vou colocar também, né? Para o povo ver minha cara linda junto com a cara de Marcelo, né? Certo? Mas, além disso, tem vídeos novos amanhã, tá bom? E deem uma olhadinha, certo? Jairo Ribeiro, historiador, tá bom? Aguardando você. E quinta-feira. Marcelo, foi muito bom ver vocês. Ah, nós que agradecemos. Sempre muito bom a gente poder estar nesses bate-papos, tá? Porque eu entendo que são momentos que a gente pode estar discutindo um pouco mais essas questões, mas de uma forma tanto leve e direta, né, Marcelo? Isso é muito massa. Com certeza. E o bate-bola com você é sempre perfeito. Com você melhor ainda. Sempre bom. Eu só aprendo cada vez mais. Se você soubesse o quanto eu evoluí com essas lives, nossa, o quanto eu que massa. Quanto eu enxergo muito melhor a realidade à minha volta. Nossa. Ai, obrigado, querido. Obrigado. Eu fico muito contente, Marcelo. Muito, muito, muito. E você é, assim, um aliado fora do comum, sabe? Você é uma pessoa digna de muito agradecimento, de muito aplauso, tá? Você nunca se negou, nunca colocou dificuldade para a gente estar fazendo uma live, estar discutindo aqui, né? É por isso que eu não te largo, fico atrás de você sempre e tal, porque isso é muito bom, né? Já tem mais umas 2 ou 3 pessoas que eu estou ajeitando para estar fazendo também aqui umas discussões comigo, tá? Mas eu sempre digo para elas, tá bom, gente, mas tem Marcelo que é a prioridade, né? Teve até um... Evangivaldo. Obrigado, Evangivaldo. Obrigado. Valeu. Não entendi. Não, ele falou, Marcelo é um lindo. Ah, com certeza, é um lindo mesmo, maravilhoso, maravilhoso. É realmente uma pessoa antirracista, tá? Tento ter. Porque o que existe, você pratica, né? Pratica. E na prática vai se desenvolvendo. Porque o que tem de gente dita antirracista, queridão, mas que na prática, sabe, você vê que é tudo bem panfletário, tá? Demais. O processo de se tornar antirracista não é fácil, não. Não é fácil. E além de não ser fácil, Marcelo, não é vantajoso. Também, menos ainda. Principalmente para as pessoas brancas, não é vantajoso. Certo? Com certeza. Então, cai no campo também da pessoa ter hombridade, né? E não trabalhar a partir de uma perspectiva egoísta, que aí é que está a dificuldade. Com certeza. Tem?
Aí que tá a dificuldade, certo? Mas você foda demais, muito massa, tá? Então, gente, Você, grande brigadão. mestre, tá? Um Obrigado, obrigado, iluminador, obrigado demais, tá? abre as consciências, isso é. Não tem, não tem o que pague, né? Não tem como te pagar por isso. É um crescimento, eu vejo como um crescimento interior, crescimento como pessoa, Sim, crescimento como, enquanto indivíduo social, aham, conhecimento sim, sim. da verdadeira história, né? Aham, Você traz a verdadeira maravilhoso. história, não essa história maquiada, né? Que a gente aprende na escola. Uhum, maravilhoso, maravilhoso. Gente, quinta-feira estaremos aqui, tá? Aí. Falando sobre os conflitos internos no continente africano, tá bom? Conto com vocês às 9 horas também, tá, gente? Eu aqui, mas professor Marcelo, discutindo um pouco sobre essa temática, tá? Gente, Beijo, pessoas, beijo, Marcelo. olha só, vão lá no YouTube, gente. Já assistiu ao vídeo, deixa um like, né? Façam comentários para ajudar na divulgação do canal. Aham, Então, demais, demais. isso aí, gente. Sim, 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 tá? Até porque rapidinho, né? Eu consegui já colocar 56 vídeos, gente, sobre assuntos bem diferenciados. Então, Maravilha. tá? Nossa, Tem muito material, tá, muito querido? material. Certo? Um abraço, povo. Boa noite, Marcelo. Já é. Fui.